hiperidrose e desidrose. É sobre isso que estamos conversando no programa Pense em Saúde de hoje. Você sabe o que é hiperidrose? No primeiro bloco, os médicos explicaram que é o excesso de suor, né? E desidrose nós vamos conversar também. Para responder as perguntas desse debate, estão conosco hoje a dermatologista doutora Rosimeire Pimenta, o cirurgião torácico doutor Leonardo Brandi Rodrigues e a endocrinologista doutora Simone Magnavita Sabino Campos, todos cooperados da Unimed BH. E, como eu falei, você pode participar com essa dúvida, pergunta, comentário, até mesmo depoimento sobre desidrose ou hiperidrose. O nosso telefone de contato para participar é 3209-0119. E no bloco anterior a gente falava sobre as causas e... enquanto a gente estava aqui no intervalo, o doutor Leonardo estava comentando que às vezes alguns fatores que podem disparar, servir como gatilho para a pessoa começar a suar? Normalmente a pessoa ela pode ter suor intermitente, ela pode começar o dia bem, algum fator pode desencadear e depois dificilmente para até que chegue ao final do dia, ela vai descansar. Então, um exemplo que a gente estava conversando, se você, por exemplo, eu tenho hiperidrose e vou lhe cumprimentar. Você passou creme nas mãos, como se pode fazer naturalmente. Ao dar a mão e sentir que passou num creme ali, essa sensação já começa a suar. Você vai passar um protetor. Na hora que passa na mão para passar o protetor, começa a suar. Então, normalmente a pessoa pede até para o parceiro passar, porque não quer encostar no creme, porque sabe que isso pode deflagrar. Quem tem a sudorese plantar, na sola dos pés, por exemplo, alguns tipos de meia, alguns tipos de tecido podem estimular. A gente tem até uma imagem de pé também. Depois a gente mostra o pé. Pode estimular suor e tal. Então, alguns estímulos até mesmo físicos ali que podem ajudar a deflagrar. A gente está colocando aqui uma sudorese plantar, mas é nesse nível mesmo de molhar o chão, por exemplo, quando pisa? Vou te falar que até mais. As pessoas escorregam, não usam sandália. Para as mulheres fica difícil até usar sandália. Não conseguem usar. Bom, aí eu quero entrar num outro fator, porque todo mundo associa suor a duas coisas. Primeiro, a odor. E segundo, às vezes, o doutor Leonardo até citou blusa branca, blusa preta, a manchar a blusa. Isso é uma característica do suor ou não? Então, o suor em si, ele não tem cheiro. Não tem cheiro, não tem cor. O que acontece é que, ao transpirar, aquele suor cai na pele e na pele nós temos bactérias que vão degradar esse suor. Os metabólitos dessa degradação é que contém cheiro não muito agradável às vezes, né? E que dá a coloração também? Ou que tem a cor que mancham as roupas, né? Então, a queixa de quem vai ao consultório é o cheiro e a cor, mas o que está por trás disso, né? Toda essa flora bacteriana da pessoa mesmo, associada à degradação do suor. Né? E é por isso que isso varia? Às vezes nem tem hiperidrose. Às vezes nem sua, nem transpira muito, mas o pouco que ela transpira, com a degradação da flora dela, tem essa característica. Então tem a ver com a microbiota, ou seja, as bactérias que moram naquela pessoa. Exatamente, que é individual. Depende, independe de sexo, de raça, não tem essa associação que antigamente se dizia, se achava, mas tem associação com a flora da pessoa. Porque às vezes fala, não, é o tipo de desodorante que você está usando, que pode manchar a roupa ou não. Usei a camisa do fulano, peguei isso. Não é. Não tem nada a ver. Absolutamente. E aí pensando, no tratamento ou quando se tem um excesso de suor, eu acho que a ajuda médica não é a primeira opção. Acho que vem muito antes assim, o que eu posso fazer para minimizar? Esse é um problema? Posso usar talcos, desodorantes antitranspirantes? Até que ponto isso pode ajudar ou não? Doutor Google. Fora os outros mecanismos assim que podem ser utilizados, como assim, o que eu posso usar para diminuir? Vai misturar limão com vinagre, com bicarbonato, enfim. Essas receitas caseiras, isso ajuda de alguma forma ou não? Márcia, normalmente assim, nos casos muito leves, esses antitranspirantes normais, mesmo os desodorantes comuns, ou essas técnicas domiciliares que o pessoal tem, às vezes funcionam, mas é bem nos casos muito leves. Nos casos mais graves de hiperidrose, realmente não funciona, e o que muitas vezes faz as pessoas procurarem, às vezes, o endocrinologista com a ideia, endócrino, glândulas, mas na verdade são glândulas exócrinas. O que o endocrinologista faz é excluir causas secundárias, porque tem muitas causas que levam
ao aumento do suor, causas Por exemplo? endocrinológicas. Então, tanto causas triviais como a própria obesidade levam ao aumento, né, do suor. O diabetes, tanto a neuropatia, o acometimento nervoso pelo diabetes, como a hipoglicemia, que alguns pacientes experimentam com liberação adrenérgica e aumento do suor também. Algumas outras doenças endocrinológicas mais raras, mas que também acontecem, como feocromocitoma, o próprio hipertireoidismo, né? Alguns tumores, algumas síndromes carcinoides que a gente fala, que são alguns tipos podem se manifestar dessa forma também. Então, né? é mais para fazer um diagnóstico diferencial, né? Um diagnóstico de exclusão de outras causas, mas que geralmente causam uma sudorese que é mais geral. Ela não costuma ser tão localizada quanto na hiperidrose, que a gente fala que é primária, né? Mas pode acontecer também. Vocês tinham citado anteriormente, a gente falou de criança, mas que é mais comum essa hiperidrose começar a aparecer mais na adolescência, no adulto jovem. E aí tem a ver até com a questão hormonal ou com excesso de estresse. Por que mais nessa faixa etária? Eu acho que as duas coisas influenciam o que você comentou. Tanto a mudança hormonal, tanto nos meninos quanto nas meninas, a gente vê isso. A gente até evita de fazer alguns tratamentos mais invasivos na pessoa mais jovem, ali, até 13, 14 anos, porque ainda está nessa mudança hormonal importante. E isso pode variar muito. E também nessa fase é quando você começa a conviver com os estímulos externos, isso do ponto de vista psíquico, psicológico mesmo, ser muito influenciado, tal, aquela questão do adolescente, de tudo isso que eles convivem, dos bullying e de tudo mais, dos estresses do dia a dia, e isso ajuda a estimular quem já tem a hiperidrose. Então é a hora que a coisa começa a piorar mais. Né? O que é terrível, né? Porque numa hora de socialização que você pode até se retrair, né? Exatamente. As pessoas normalmente são mais retraídas, porque é difícil o contato com outra pessoa, porque ela própria já acha que vai incomodar. Às vezes o outro mal percebe, mas ela já sabe que tem e que pode incomodar. Então isso daí faz uma diferença, com certeza. Isso até em trabalho, na hora de fazer prova, né? Tem pessoas que relatam que para fazer prova precisa levar uma toalhinha para enxugar a mão. Porque tem um fator também, o estresse da prova também. Isso tudo serve como gatilho. Certamente. Né? Aí vamos falar um pouquinho de tratamento, né? Porque eu falei dessas buscas caseiras, mas quais seriam as possibilidades de tratamento da hiperidrose? Vamos começar do mais simples. O mais simples que a gente sempre tenta, né? Porque quantificar esse suor é uma coisa muito difícil, é muito subjetivo. Então, assim... E o incômodo é muito pessoal, né? E o incômodo é muito pessoal. Então, a gente sempre tenta pelo mais simples e vai fazendo, né, numa escala aí até chegar na cirurgia. Inicialmente, a gente procura as loções ou os cremes. Em geral, eles são loções ou cremes que contêm cloreto de alumínio, que é a substância mais utilizada aí dos desodorantes, só que para hiperidrose numa concentração maior do que esses desodorantes comuns. Então, são desodorantes especiais. Se a resposta com eles não é suficiente, existe uma outra opção, né, que existe um aparelhinho que que você liga na tomada, passa uma corrente elétrica, que você coloca a palma ou a planta do pé nele, para tentar essa passagem de corrente elétrica desestimular essa glândula a produzir suor. Interessante. Há respostas, né, dúbias quanto ao efeito dele. E no terceiro degrau já, a gente usa muito no consultório a toxina botulínica pela facilidade. É uma substância que você pode aplicar em consultório, que a aplicação é fácil. Tem o fator dor, mas dá para contornar isso, né, com o uso de um anestésico tópico. E com respostas muito satisfatórias, sem você precisar de fazer nenhuma intervenção cirúrgica. Mas alguns casos não respondem nem a isso. Né, que aí vão parar lá no nosso colega cirurgião. Mas só um pouquinho antes, para a gente falar um pouquinho mais da toxina botulínica, que as pessoas conhecem como Botox, é uma alternativa, mas que tem que ter... A gente está até vendo imagens, né, da aplicação da toxina. Aí eu gostaria de ver primeiro indicações, porque vocês citaram. Pode ser na palma da mão, na planta do pé, pode ser no pescoço, pode ser na cabeça. No caso dessa toxina botulínica, existem indicações e contraindicações, por exemplo, de local? Sim, geralmente os locais onde a resposta é melhor, né, onde está mais indicada a resposta melhor é na axila mesmo. Né? Axila, né, que foi que a gente até viu na imagem ali. Depois palma e planta. Isso, depois palma e planta. Né, o problema maior
costuma ser a sudorese facial. Essa sudorese de cabeça, face, é uma sudorese de tratamento mais complicado, tanto dos agentes tópicos, que às vezes são muito irritativos, quanto outras opções terapêuticas, né? Então, é uma região complicada. Que também existe essas pessoas, né, que tem um rubor facial. Sim, é um tipo de manifestação da hiperidrose, que tem a hiperidrose craniofacial, mas tem também o rubor. Normalmente aquelas pessoas muito branquinhas que numa situação assim ficam com aquele vermelhão. Isso também é uma manifestação. Agora, em relação à toxina botulínica, tem um lado muito favorável e outro não tão favorável pelo mesmo motivo. O muito favorável é ela não ser um tratamento definitivo. E isso tem o seu lado bom de não ser definitivo. Quando a gente falar de cirurgia, eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas o bom de não ser definitivo, por quê? Porque depende, porque todo tratamento que você faz pode ter como consequência algum efeito colateral ou alguma complicação. Ah, tá. Então, se você utiliza e tem alguma complicação, você sabe que daqui a um tempo aquilo vai ser degradado e vai voltar como era antes, né? E que esse tempo é qual? Exemplo, né? Exato. Você pode ocorrer uma absorção, você mesmo aplicando no nível correto da pele, o músculo absorver e você tem fraqueza muscular nas mãos. De movimentos finos, por exemplo. Dificultar segurar. Exato. Isso, muito desagradável, né? Usualmente, o efeito para o suor da toxina botulínica, em torno de 4 a 6 meses, é onde ele tem o máximo de ação. Dali para frente vai degradando e tal e volta ao que era antes. É importante falar que não adianta você fazer 10 aplicações que você não vai tratar. Ela vai voltar ao que era antes. Acabou o efeito, volta ao que era antes. Tem um nível de controle, né? Exatamente, tem um bom nível de controle. Agora, tem pessoas que usam, assim, por exemplo, a cada 1 ano e meio. Já não está mais fazendo a ação da toxina, mas aquilo entra todo um conjunto. Tipo, não, agora eu passei 6 meses, ótimo. Então, o seu psíquico já relaxa, você já não preocupa tanto com aquilo. Aí você entra numa época do ano favorável e aí a coisa vai levando. Aí na hora que você vê, não, agora está me incomodando muito, você vai lá e aplica de novo. Então, isso é muito em relação ao paciente e o seu médico quando indicar fazer uma nova aplicação. Daqui a pouco a gente fala, então, sobre a outra opção, que é a opção cirúrgica. Né? Agora nós vamos para um rápido intervalo, estamos conversando hoje sobre hiperidrose e desidrose. Mas aproveite o nosso intervalo para participar com a gente, ligando e mandando a sua pergunta ou comentário. O telefone de contato é 3209-0119. E o intervalo é rápido, voltamos em instantes.